Boa tarde, amados. A maravilhosa palavra do Senhor, que ela possa estar habitando os vossos corações. E a reflexão de hoje é sobre manipulação. Como vocês já conhecem a história, história bíblica, né? Os irmãos de José manipularam o não retorno dele para a casa do seu pai Jacó. Eles simplesmente estavam ali apacentando e Jacó mandou José, o seu filho mais novo, ir a Siquém, aonde seus irmãos estavam ali apacentando. E aí ocorreu que quando José chega, seus irmãos não se agradam e eles maquinam ali uma ideia, um plano, na verdade, né? Um plano maquiavélico e diabólico para que daquela ida de José ao seu encontro, ele não mais retornasse para a sua casa. E como você já sabe, isso realmente aconteceu. Simplesmente eles jogaram José num poço, e a posterior José foi retirado desse poço e eles o venderam para os midianitas. E para disfarçar esse não retorno de José, eles mataram um cabrito, pegaram a túnica de José, simplesmente ali envolveram com o sangue deste cabrito e foram mentir para o seu pai, dizendo que aquele sangue que estava naquela túnica era o de José, dando a entender que uma fera do campo havia pego José e o matado. Se naquela época existisse exame de DNA, iria comprovar que aquele sangue ali da túnica não era sangue humano, né, e sim de um outro animal. Mas a questão que eu quero, essa história pode ter várias lições, vários enfoques, mas o que eu quero deixar claro aqui é que quando se está evitando um retorno, assim como os irmãos de José manipularam toda aquela situação, de o jogarem no poço, de o depois retirarem, o venderam e mataram um cabrito e envolveram a sua túnica com o sangue daquele animal para depois mentir ao seu pai, dizendo que José foi morto por uma fera do campo. Ou seja, isso na verdade é o enredo de manipulações, né? E conforme fora dito, se tivesse exame de DNA naquela época, teria-se constatado que José não havia sido morto. Observe como as pessoas se juntam para manipularem. No caso ali foi os irmãos de José que entraram numa verdadeira manipulação para evitar o retorno de José para a sua casa. E com toda aquela tramóia, eles conseguiram, né? Todo mundo já sabe da história. Depois o próprio José, com a ajuda de Deus, dá a volta por cima. Mas a questão é que os irmãos de José, eles armaram situações, eles manipularam para que José não retornasse para a sua casa. E trazendo para a nossa atualidade, quantas e inúmeras são situações que pessoas não gostam de pessoas e elas começam a manipular em situações, para evitar o retorno daquela pessoa que eles não gostam. Eles começam a se emaranhar. Inclusive, poucos dias aqui eu fiz um emaranhado, né? O emaranhado tá aqui, só um momento, ó. Aqui é o emaranhado. Os irmãos de José se emaranharam para evitar o seu retorno para a sua casa.
E na nossa atualidade tem pessoas que se juntam para manipular o não retorno de pessoas que eles não gostam. Eles começam a agir de artimanha, começam a agir de situações que parecem ser verdadeiras ou que tem uma boa justificativa, enquanto que na verdade não tem. Mas tudo isso na verdade é obra de manipulação, assim como os irmãos de José manipularam toda uma situação para evitar que José não retornasse para a sua casa. Na nossa atualidade também existem situações onde pessoas se juntam, elas se entrelaçam, elas começam a armar manipulação para evitar o retorno, E Deus está acima de tudo e acima de todos. Deus conhece todas as situações. E agindo com sabedoria, com a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, essas situações, esses emaranhados, né? Toda essa simulação que as pessoas fazem muitas vezes para evitar certas pessoas, isso tudo cai por terra, conforme a história bíblica. Aí é onde a gente colocou José como centro das atenções. Seus irmãos, eles simplesmente ali, eles fizeram toda uma manipulação, uma simulação para que José não retornasse para a casa do seu pai. E conforme já fora dito, tem pessoas na nossa atualidade que elas começam a se unir e elas começam a fazer esforços, união de desígnios, para evitar também o retorno de pessoas que elas não têm apreço, assim como os irmãos de José não tinham apreço por ele. Mas Deus está acima de todas as situações, e quem triunfa realmente são os planos de Deus. E os planos dos homens caem por terra, porque conforme já fora dito, quem domina tudo e sobre todos é o próprio Deus. Então esta é a palavra: abra seus olhos, amados, para perceber quando os homens estão manipulando, quando os homens estão armando situações, muitas das vezes para evitar pessoas, para evitar o retorno destas pessoas, porque tudo isso é obra maléfica, é obra do inimigo, e conforme já fora dito, Deus opera acima de todos, e o que realmente se firma é a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes essas situações elas acontecem para que perceba-se quem é quem, para que perceba-se quem é quem, porque através deste episódio José pôde perceber quem realmente eram seus irmãos, né? Que embora houvesse laços sanguíneos ali, mas na verdade eles eram seus verdadeiros inimigos. É isso, permaneçam na graça de Deus, e que Deus reine sobre tudo e sobre todos, e que a cada dia Deus possa abrir os olhos espirituais, abrir os ouvidos espirituais, para que nós possamos perceber quem é quem que está nos rodeando. E quando a gente pede para Deus abrir os nossos olhos espirituais, é através dessas situações que a gente percebe quem é quem. Pessoas manipuladoras, pessoas mentirosas, pessoas fraudulentas, pessoas que são acostumadas, pessoas que são acostumadas a se manterem ali na condição de filhos do diabo. Porque a palavra diz que o diabo é o pai da mentira. E essas pessoas que se mantêm nessa condição, armando manipulações, simulações, mentiras, todo tipo de histórias fantasiosas, fictícias, mentiras mesmo, né? As mentiras, situações inverídicas, tornam-se filhos do
diabo. É isso, que a graça de Deus possa estar com vocês, para que vocês possam estar com os olhos abertos e Deus possa dar graça para que vocês possam perceber quem é quem que está rodeando vocês. Amém.